Feliz ano novo pra todo mundo, acabou o carnaval, ainda estou em clima de carnaval, como vocês podem ver, porque eu estou com saudade do carnaval, acabou, mas me deixou assim vazio por dentro. Porém, esse vazio vai ser preenchido agora, porque eu vou dizer pra vocês uma notícia maravilhosa. Voltei e vai ter vídeo sim de RuPaul's Drag Race nesse canal. Bitch, I'm back. I'm back by popular demand. Sim, a gente vai falar sobre o RuPaul's Drag Race, esse vai ser o primeiro vídeo, na verdade eu vou apontar algumas curiosidades, aproveitando que a temporada 11 já começou, já chegou com tudo, já tem polêmica, já tem um monte de coisa rolando, e a gente vai comentar, na verdade, hoje sobre todas as temporadas, sobre o reality show em si. E depois a gente dá uma comentada sobre a temporada 11 durante o canal, tá? Vou tirar aqui esse negócio, porque o carnaval de fato acabou mesmo. Não estranhe minha voz está bem ruim, por causa que aqui em Fortaleza, quem mora aqui sabe que aqui chove, faz sol, até abril eu acho que vai ser assim, chove, faz sol, 60 vezes no mesmo dia, então não tenho imunidade pra isso. Imunidade, saúde mesmo, eu não tenho, o negócio da saúde mesmo, não tenho não vai estar tendo. E as temporadas de RuPaul's, porque ainda não acompanha RuPaul's Drag Race, ainda não entende esse fenômeno, estão quase todas na Netflix, na verdade só falta a temporada 10, All Stars 1, 2 e 3. Hoje o programa tem 11 temporadas, né, não completas, porque a 11ª está em andamento, e a gente tem 4 All Stars. E vamos conversar sobre todo o RuPaul em si, curiosidades sobre o RuPaul em si, então quem é fã, fica aí que a gente vai debater junto algumas coisas que talvez vocês já saibam, outras talvez não saibam, ou então façam o seguinte, vem aqui nos comentários e me falem outras curiosidades, porque a gente vai comentar aqui, vai conversar e eu tô animado e tô empolgado pra isso. Quem assiste o RuPaul's Drag Race, eu acho que já pesquisou sobre a final do RuPaul. Porque a gente sabe que o programa é todo gravado. E ele chega aí, tipo, às vezes com um atraso de um ano por por exemplo, foi gravado ano passado, uma temporada, e um ano depois é que ele é transmitido pra gente. Então, a final, ela é gravada, são gravadas 3 finais. Então, as queens, de fato, não sabem quem vai ganhar o programa. Chegam as 3 finalistas, obviamente, e aí é gravado como se cada uma fosse vencedora. São 3 finais possíveis. E somente quando vai ao ar elas ficam sabendo de fato quem levou o programa. Então é uma surpresa para todo mundo, inclusive para as queens. Jinx Monsoon. Teve até final que foi final alternativa que vazou, tipo a Kimchi foi para uma final, não ganhou, mas existe um vídeo na internet mostrando a coroação da Kimchi, porque foi um dos finais gravados, um dos possíveis finais gravados, e não foi ao ar, obviamente, porque a Kimchi não levou o prêmio. Quem lembra de Chad Michaels? Temporada 4, All Stars 1, ganhou All Stars 1, e na verdade a Chad Michaels, o primeiro convite que a Chad teve para participar do RuPaul's Drag Race foi no primeiro RuPaul's Drag Race. E ela não topou porque ela era muito mais famosa que o programa ainda estava para acontecer. Inclusive o orçamento do programa era muito baixo, ele aconteceu meio de, não diria de improviso, mas com qualidade muito menor do que as outras temporadas. E a Chad Michaels não topou participar porque ela estava maior que o programa na época, então ela de fato não quis participar. Então ela veio participar só na 4ª temporada e depois voltou a participar no All Stars, e no primeiro All Stars, e levou o prêmio, a coroa, mas ela era para ser da 1ª temporada. E agora uma recente, uma bem recente, quem acompanhou All Stars 4, né, foi o último All Stars, a Netflix estava acompanhando tudo direitinho, né, direitinho não, tinha uns atrasozinhos, mas ela estava transmitindo e traduzindo, né, no mais rápido que ela conseguia, e o All Stars 4 ficou marcado por uma briga ferrenha entre Gia Gunn e a Farrah Moon. Our path. You are taking up my time right now, and I don't have time for it. Because you can't multitask. Sure, Gia, whatever you want me to fucking say. Can we not bully my I'm not teammate? bullying I'm serious, but she her. just asked you to Literally. step E aí, essa briga, na verdade, parece que foi fake, foi a produção que forçou isso acontecer. Aconteceu de um Twitter
de um suposto produtor do reality show ter chegado a público e expôs um monte de verdades a respeito daquela temporada. E uma dessas verdades foi que a Farrah e a Dia de fato não tinham brigado. Elas tinham tido uma discussãozinha a respeito do negócio lá que elas botaram, desentendimento num dos shows, enfim. Mas de fato elas não tinham por que brigarem e forçaram toda uma situação. Inclusive os produtores riam quando tinham que gravar cenas com elas duas se engalfinhando, porque de fato eles pediram para que elas fizessem isso. Então ainda tem essas teorias da conspiração. O RuPaul, inclusive, RuPaul's Drag Race é cheio de teorias da conspiração, porque sempre tem algum produtor que sai e fala alguma coisa, sempre tem alguma queen insatisfeita que sai e fala alguma coisa. Então a gente tem um monte de curiosidades e tretas a respeito de RuPaul's justamente por causa disso, porque tem um monte de histórias que vazam e a gente fica sabendo depois. Está falando de polêmicas de All Stars, então vamos continuar no All Stars, só que vamos pro All Stars 2. A Dor Delano desistiu do All Stars 2, ela foi na temporada dela, a sexta temporada, ela foi um grande destaque, ela é uma das queens mais aclamadas pelo público fora, voltou pro All Stars 2 e desistiu. E a gente viu que a desistência da Dor Delano pelo episódio deu para perceber na verdade, que a Michelle Visage, a jurada fixa do programa, que ela, de fato, tinha sido muito rude com a Dor, e a Dor não teria gostado disso e teria ido embora. Inclusive, elas tiveram uma cena em que elas saíram do ateliê lá, né, saíram da sala principal e foram conversar lá fora, e a Dor Delano falou com a Michelle que achou que aquilo ali foi tudo muito pessoal. E o que aconteceu? A Dor Delano, depois de muito tempo, chegou no Twitter, depois de muito tempo não, depois de alguns meses, ela chegou no Twitter e na verdade falou que a desistência dela se deu não pela Michelle Visage, não pelos comentários dela, mas sim pelos comentários da jurada convidada, a Raven. A Raven, isso mesmo, das visões de Raven. To be more leather. I got a lot of it, girl. I know, and it needed to happen because it did. Nesse episódio especial, ela foi lá julgar as queens e o que aconteceu? A Raven falou, a Dor disse, né, pelo Twitter, que foi super simpática com ela e disse que gostava do trabalho dela e tudo mais. E a Raven já começou dizendo, então você não vai gostar muito de mim agora. E aí começou a citar um monte de coisas, falar que a Dor Delano era amadora, a Dor não gostou nada disso. E ela disse que o look da Dor Delano naquele dia parecia da Demi Lovato saindo da rehab. Ou entrando na rehab, alguma coisa do tipo. E a Dor Delano já estava passando por umas situações bem difíceis na vida dela naquele dia, naquela época, né, das gravações. E ela disse que se sentiu muito ofendida e resolveu sair. Só que a produção cortou essas partes e a gente não viu nada disso no reality show, então deu a entender de que as críticas da Michelle que de fato foram as responsáveis pela saída da Dor. Quando na verdade a Dor chegou e disse que não, foi a Raven que falou tudo aquilo, inclusive ela deu uma xingada na dona Raven. E 11ª temporada começou e já começou cheia de teorias, cheia de coisas, já tem gente falando e tal. E aí teve uma entrevista da Billboard com a Soju, né, uma das queens da 11ª temporada, e no primeiro episódio a Miley Cyrus aparece disfarçada, né, como já aconteceu antes com a Lady Gaga e tudo mais. Mas aí a Miley Cyrus apareceu disfarçada de membro da equipe lá, da produção e tal, como um produtor. E aí ela foi lá ajustar o microfone de uma das queens e tudo mais, e a Silk reconheceu a Miley Cyrus. Só que as pessoas estavam dizendo no Twitter que parecia muito encenado aquilo ali, porque a Miley Cyrus estava com um disfarce que não era muito, né, tipo, não era muito elaborado. Só que a Soju foi na Billboard explicar por que não tinha reconhecido a Miley e acabou falando sobre a pressão de estar no reality show. Ela disse que de fato não tinha como as queens reconhecerem a Miley Cyrus porque elas estavam muito focadas em se arrumar, em terminar aquele desafio. Ela disse que tem 15 câmeras ali, tem uma pressão enorme para você terminar aquilo ali. Elas ficam de fato numa pressão muito grande. Elas têm apenas 1 hora, elas tinham na verdade 1 hora para se arrumar para aquele desafio, para poder ir para a runway. Então não tinha como elas prestarem atenção em quem entrava e saía. Ou seja,
O fato da Miley Cyrus ter entrado disfarçada não surtiu muito efeito para elas. Inclusive, ela disse que mesmo depois que a Miley Cyrus foi... Primeiro, a Silk gritou, né, quando ela reconheceu que era a Miley. Várias outras meninas ficaram assim, sem saber o que estava acontecendo, achavam que era a Silk que estava gritando aleatoriamente, porque ela é uma queen que grita aleatoriamente. E aí algumas delas, boa parte delas, não deram nem bola para o que estava acontecendo. Depois elas perceberam que tinha alguma coisa acontecendo. E aí, mesmo com a Miley sem já os adereços, a Plastic, que é uma das queens lá, continuou fazendo sua roupa, continuou fazendo lá, se arrumando e tudo mais, porque ela ainda não tinha reconhecido que ela era a Miley Cyrus, mesmo depois da descaracterização, mesmo depois da Miley falando. E aí depois ela foi lá e se juntou a todo mundo. Então tem isso, as queens elas ficam sob muita pressão e elas ficam de fato concentradas e focadas, e o que vem no exterior de produção e tudo mais, de câmera e tudo mais, elas procuram esquecer para que não se prejudiquem. Elas têm pouquíssimo tempo para se montar e uma pressão enorme de não ser a primeira eliminada. Era o primeiro desafio, então a Soju contou mais ou menos como que é a tensão no set, né, no momento da gravação. Outra curiosidade que eu acho que os fãs de Drag Race já sabem, mas é importante a gente sempre citar aqui, é que os desafios do Drag Race são passados para as queens antes delas entrarem na temporada. Então elas ficam sabendo mais ou menos o que vai acontecer. Não dizem qual a ordem dos desafios, não dizem, por exemplo, se a primeira vai ser a prova de tal, de X, de Y, ou a segunda vai ser a de costura, ou a terceira vai ser a de canto. Eles não dizem nada disso, mas eles dão algumas provas, inclusive algumas provas que não vão acontecer no programa, para elas irem se preparando, porque algumas das provas que vão acontecer, elas precisam de alguma preparação prévia, né? Tipo, levar algum look que tem a ver com o que vai ser pedido e tudo mais. Então elas fazem isso. Isso, inclusive, é o fato de que muitas queens que são eliminadas do programa antes da final, elas passam semana após semana mostrando os looks que iriam usar na passarela, caso estivessem lá naquela semana. Então, é porque elas já compram, né? Elas veem a lista dos desafios, elas já compram tudo aquilo ali e levam para o programa para poder realizar os desafios e para poder participar do reality show. Então, há essa previsão do que vai acontecer antes de fato o programa ir ao ar, antes de fato elas entrarem no reality show. E aí, puxando isso, também uma outra curiosidade é que as músicas do Lip Sync de toda a temporada também são enviadas da mesma forma. São enviadas várias músicas para as queens, dizendo que as músicas que possivelmente vão entrar. The time has come for you to lip sync for your life. E aí elas já têm acesso a essas músicas. Só que elas não sabem que ordem que vai entrar as músicas. Se na primeira semana a música da Kelly Clarkson, se na segunda semana da Ariana Grande, da Lady Gaga, enfim, da Whitney Houston. Elas não sabem. E o que acontece? Um dia antes da Runway, elas são avisadas de qual música que vai entrar naquela semana. Então elas recebem um iPod, tudo direitinho, onde elas podem ensaiar aquela música antes mesmo de chegar lá no palco. O que não explica a Dona Valentina ter cometido a gafe da máscara. I'd like to keep it on, please. It's a lip sync. What part of that do you not understand? Okay. So we're gonna reset. Okay. Outra curiosidade é um pouco mais forte. Carmen Carreira, Fifi O'Hara, Pearl, Willam, todas elas já deram entrevistas depois que saíram do RuPaul's Drag Race, dizendo que Mama Ru, né, não é muito simpática não. Rehearse. Make it work. Make it work. Fucking make it happen. I don't want to hear any goddamn excuses anymore. Na verdade, há muitos rumores, na verdade, de ex-funcionários e de queens de que RuPaul é de fato muito profissional, muito profissional, ao ponto de chegar a ser fria. Tem umas historinhas junto com essas queens que não são muito bacanas e tal.
Por exemplo, dizem que RuPaul não sabe o nome das queens, que ela tem um ponto, que ela grava com um ponto, e aí tem as falas já prontas, ou ela já tem um mini roteiro, e ela não lembra o nome das queens, ela vai, de fato, desenvolvendo algum afeto com que ela vai gostando mais, mas as outras ela de fato não lembra nomes. Existe também uma entrevista em que a Pearl disse que chegou nos bastidores do programa para agradecer, né? Porque, tipo, uma plataforma foda. RuPaul Drag Race, independente de qualquer coisa, é uma plataforma foda para as drags se tornarem super estrelas. Ele mudou, de fato, assim, muito a relação das pessoas com as drag queens. Elas estão em uma ascensão muito forte. Inclusive, a gente tem a ascensão de drag queens nacionais, como a Pablo, a Glória, já está incluído dentro dessa cultura que foi implementada e que foi trazida por Drag Race, né? Obviamente que existiam queens antes de Drag Race, mas o programa trouxe, de fato, uma valorização ainda maior para o trabalho. E aí a Pearl foi agradecer a RuPaul de estar participando do programa, de ter sido selecionada, de estar podendo participar daquela plataforma. E a RuPaul chegou e disse assim, bitch. Não, ela não disse bitch, eu não sei se ela disse bitch, mas ela disse, tudo que você tiver que me dizer, diga quando a câmera estiver ligada. E saiu. I don't want to hear any goddamn excuses. Be prepared. E ela disse que ficou muito magoada com a RuPaul, porque via a RuPaul como um ídolo e tudo mais. E aí na hora que ela percebeu que a RuPaul não era tão simpática assim, ela ficou meio murcha. E aí a Willam também já soltou um monte de coisa sobre RuPaul's Drag Race, dizendo que o programa é muito editado para para coisas parecerem o que não são. A Fifi O'Hara disse isso, inclusive a história de que ela não sabia o nome das queens, a RuPaul não sabe o nome das queens, veio também numa entrevista da Fifi O'Hara. Silence! Os momentos do reality são gravados 2 vezes. Isso mesmo, alguns momentos as câmeras não conseguem captar da forma que eles querem captar, e aí eles pedem para as queens repetirem. Há uma teoria e um rumor muito forte de que aquela cena em que a Mimi I'm First pega a outra queen, a Índia, se não me engano, como é o nome, gente? Pelo ombro, pelas costas, e sem ela querer, foi gravada mais de uma vez. Ela fez a primeira vez, não captaram da forma que teria que ser feito, e aí tiveram que gravar 2, 3 vezes, e aí eu imagino o desconforto que não é você gravar essa cena sendo que a Índia não queria ser pega no braço pela Mimi, enfim. Essa cena parece que foi gravada várias vezes porque a produção não conseguiu captar da forma que queria da primeira vez. E aí teve que gravar em outros ângulos. Então, alguns momentos de RuPaul's Drag Race são gravados mais de uma vez. E isso vai para a próxima curiosidade, em que os desfiles acontecem 2 vezes. Isso. Cada queen, na verdade, desfila 2 vezes. A gente vê só uma vez, mas elas desfilam uma vez só com música, voltam e desfilam outra vez com os comentários dos jurados. E aí a edição é responsável por fazer essa junção dos comentários dos jurados junto com o desfile, com a música das queens. Oh my God. I'm numb from the waist down, tuck included. I really could die, bitch. I'm giving you realness. Você chegou até aqui, até esse momento do vídeo, chantei, stay, aproveita e se inscreve no canal, por favor. Tô precisando de inscritos do canal, pelo amor de Deus, pra eu saber que tem alguém aí do outro lado. E aí eu preciso de comentários também. Comentem o que vocês acham de todas essas polêmicas envolvendo o RuPaul's Drag Race, se vocês querem ver mais vídeos desse aqui. Eu vou linkar alguns vídeos de alguns canais que eu amo, que é o do Igor Lucas, que é um fofo, que ele fala sobre algumas curiosidades de RuPaul's Drag Race. E tem o Adam Mitch, que fez um Expondo Verdades de RuPaul's Drag Race, tem bastante história lá. E aí eu posso trazer mais histórias ainda, que a gente acabou descobrindo durante as temporadas. E a gente também pode fazer vídeos falando sobre a temporada 11, que tá rolando agora e que já tem um monte de polêmica, que já tem um monte de coisa acontecendo e eu queria trazer aqui pra vocês. Mas eu preciso saber se vocês querem esse tipo de conteúdo, se vocês querem falar de Drag Race aqui no canal. Se quiserem, é só comentar, porque eu tô aberto aqui pra gente falar sobre isso.
tá certo? E não esqueçam de se inscrever no canal, dar joinha, compartilhar, fazer tudo que você achar que tem que fazer aqui pra engajar esse vídeo. E é isso. Beijão, in the best woman. Win. Sashay away.